Olá, queridos da Fraternidade Espírita Allan Kardec, sejam bem-vindos aqui a esse espaço de reflexões, que graças às tecnologias nós estamos tendo essa oportunidade de ter um lugar de encontro, né, em meio a essa pandemia. Ainda bem que nós estamos vivendo essa pandemia num momento em que nós temos condições de nos conectar de alguma forma, né? Deve ter sido bem mais difícil para os nossos antepassados, então a gente sempre começa relembrando Paulo de Tarso, em tudo dai graças, e nós agradecemos nesse momento pela oportunidade de servir. Desde já, eu peço desculpa pelos ruídos, pelos latidos de cachorro, e a gente vivendo nesse mundo de fazer palestra de casa, a gente está tendo essas intervenções aí que a gente não tem muito controle de todas as coisas. Ainda bem que nós não temos o controle de todas as coisas. Eu hoje vou conversar com vocês, vou começar a compartilhar a minha tela aqui, a gente vai conversar sobre a arte da paciência. É mesmo uma arte, não é, gente? A paciência. A gente vai conversar aqui sobre ela. E por que a gente colocou esse título, né? Da arte da paciência? Porque, olha só esse trabalho dessa mão aí. É um trabalho de uma pessoa que está tendo todo o esmero, todo o cuidado. Eu não sei se isso é um pincel, eu não sei se isso é algo para talhar aí nessa madeira. De qualquer maneira, é algo bem sutil, né? E às vezes a gente acha que a gente acha que arte é por inspiração, né? E arte não é inspiração. Arte é trabalho. Arte é puro trabalho. Eu trabalho com escrita, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, que inspiração. Não é inspiração, é transpiração. Talvez 5% seja inspiração. É muita transpiração. E assim também é com as nossas práticas, o nosso exercício de paciência aí no nosso cotidiano, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Primeiro, a gente recorre sempre ao dicionário, essa referência aqui é do dicionário da Academia Brasileira de Letras. O que é paciência? E aí, sabe quando no dicionário tem vários tópicos, assim, 1, 2, 3, vários verbetes? Aqui, a gente também encontrou isso sobre o verbete, sobre o termo paciência, né? E aí, os significados que apareceram foram capacidade de tolerar um ocorrido, capacidade de se suportar ou de suportar a contrariedade, né? De se suportar é ótimo, gente. Tem dia que a gente está tão chato que nem a gente mesmo se aguenta, né? Capacidade de tolerar um ocorrido, se suportar ou suportar a contrariedade. Também pode ser uma sensação de sossego e de relaxamento ao esperar. Estou na fila do banco e eu estou sossegada e relaxada, esperando, exercitando a paciência. Também tem um significado de perseverança e persistência, tipo, você está na faculdade, está muito difícil, mas você está com paciência, você está perseverando, está persistindo para chegar ao ponto de se formar. Também tem esse outro significado, controlar-se com a demora, mudança de planos. Você está esperando alguém, você combinou 8 horas, já são 8h30, nada da pessoa, paciência, né? E também tem o significado de resignação. E aí eu lembro o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a questão, fala assim que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. A resignação, às vezes, não tem motivos racionais para você ter paciência, mas a resignação, através do coração, acolhe tudo.
Tem um outro verbete que é esse que nós vamos a ter. Esse aqui. Capacidade de se controlar quando as coisas que deveriam acontecer não acontecem. Capacidade de se controlar, de ter centramento, autorregulação, autocontrole, equilíbrio interno, independente de forças exteriores, é aqui dentro que acontece tudo, quando as coisas que deveriam acontecer não acontecem. E aí a grande questão é, deveriam para quem? Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Deveriam na cabeça de quem? Eu acredito que deveria ter sido daquele jeito, mas a vida mandou de outro. Eu acredito que deveria ter sido daquele jeito, mas meu marido decidiu fazer de outro jeito. E aí? E aí eu venho com essa passagem que para mim a gente devia tatuar assim, tipo na testa, pra gente todo reflexo tivesse a gente olhasse. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai. Está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A tentação, aparentemente, é algo que vem de fora, né? O fulano está me tentando, o bolo está me tentando, o sorvete está me tentando, o dinheiro está me tentando. E aí Paulo fala assim, cada um é atraído e tentado pela sua própria concupiscência, pelo que vai dentro de si. Porque se aqui dentro eu vejo um pote de sorvete, eu vejo um pudim, uma pizza, eu vejo algo e aqui dentro não tem nenhuma movimentação, não tem ressonância, aquilo para mim não é uma tentação. Se alguém falar assim, Roberta, vamos no baile funk, eu não vou ficar assim, ai meu Deus, nossa, eu quero ir. Nossa, não tem dinheiro, ai meu Deus, que tentação. Não vou, porque isso não é algo que toca aqui dentro do meu coração. Agora, se alguém falar assim, Roberta, vamos num show de rock, eu vou ficar assim, oh meu Deus. Aí vai tocar, porque é algo com que eu tenho afinidade. E aí a ideia do vigiai o vigiai sabe, o vigia que trabalha no banco, ele está alerta, ele está olhando ali o tempo todo. O vigiar acorda, esteja atento, é alerta quando as questões baterem aí dentro de você, quando tiver uma ressonância dentro de você. E aí eu vigiei, pá, estou alerta, nossa meu Deus, tocou aqui dentro. Ora, vigia primeiro e vem a oração para te fortalecer em segundo momento. E qual é a perspectiva que a gente quer dar para esse versículo aqui hoje? Voltando na tela anterior, paciência é a capacidade de se controlar quando as coisas que deveriam acontecer não acontecem. É vigiar a tentação de querer que tudo seja do nosso jeito, de querer ter o controle de todas as coisas. Exemplo, você vai trabalhar de manhã de carro. Você vai, na hora que você bate a chave no carro, faz não pega. Bateria, alguma coisa. Como tudo deveria acontecer? Olha, deveria acontecer como acontece todos os dias, eu bato a chave no carro e eu simplesmente saio. Só que a gente esquece que aquilo ali é uma máquina e que aquela máquina um dia vai dar alguma coisa.
E na hora que eu bato a chave, eu perco a paciência. Por quê? Porque não aconteceu como eu achava que deveria acontecer. E aí aquilo ali acaba com o meu dia, eu xingo todo mundo, eu chego no serviço estressado 3 horas depois do que normalmente eu chegaria, porque eu tive que chamar não sei quem, arrumar e tal. Vigiai e orai. Para não cair na tentação de ter as mesmas reações que a gente vem tendo há milênios. Hoje não deu certo aqui esse carro. Vigia, mantenha o estado alerta, desperto. Desperta, ó tu que dormes. E aí, mantendo nesse estado vigilante e alerta, você ora e pede a Deus a melhor saída. Eu deixo esse carro aqui, eu vou de ônibus, eu chamo um Uber, eu chamo um reboque, o que eu faço? Para tomar as ações que são necessárias naquele momento, e não reações. A tentação é, na verdade, as reações que a gente tem tido sempre. Tentação é repetição de padrão que a gente vem tendo a reencarnações sucessivas. Eu tenho um problema, uma dificuldade na área do sexo, e isso é tentação para mim, porque é algo que reverbera aqui dentro do meu coração, no meu ser. É um padrão que eu venho tendo há vários milênios. E aí, há várias reencarnações, desde muito tempo. E aí? É o vigiar e orar que vai me trazer para um lugar de não repetir as mesmas reações, né? O que acontece é que nós vivemos a serviço da nossa mente, de ordem geral. E deveria ser o contrário, né? Nós dominarmos e comandarmos a nossa mente, como a gente faz com qualquer parte do nosso corpo. Eu estou aqui falando com vocês, a minha mão não está dando tchau e fazendo movimentos aleatórios. Ela está aqui, ó, sob o meu domínio. Se eu quiser fazer algum movimento, isso vai ser consciente. Com a nossa mente da mesma forma. E uma das características da nossa mente é imaginar. Ela imagina o tempo todo. Então, voltando lá, né, nas coisas, paciência, quando eu acho que as coisas deveriam ser de um jeito e não acontece desse jeito. A mente imagina. Nossa, quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Nossa, eu tô cansada, eu preciso chegar lá em casa, organizar isso para poder deitar e descansar um pouco. Aí você chega na sua casa, estourou um cano e você tem que ficar enxugando a sua casa inteira, que foi água no sofá, aconteceu tudo. Tô falando, isso já aconteceu comigo. Um dia eu cheguei no meu apartamento, na hora que eu abri a porta, a água veio. E eu que estava cansada, fui limpar essa aguaceira toda, pôr almofada para secar. A minha mente imaginou que as coisas seriam de um jeito, mas a realidade é outra. Nós não temos o controle da realidade. A mente, ela idealiza, né? Ela idealiza que no seu aniversário de casamento você vai ter uma surpresa do marido e tal. E aí no dia, às vezes, ele nem lembra. Porque isso não é tão importante para os homens quanto é para as mulheres, né? De ordem geral, tem homens que se preocupam, né, com isso. Vou desembolar esse fio aqui, gente. Mas eu continuo falando. A mente, ela vai idealizar. E aí o que acontece? Quando isso não corresponde ao que eu estava esperando, eu perco a paciência. Mas a vida está aí à nossa mercê para ficar só fazendo coisas que era o que eu estava idealizando? Não. A vida, ela simplesmente existe, independente de nós. Independentemente de nós, a vida segue o seu rumo, né? A mente cria expectativas. Eu espero que seja assim.
Eu espero que as pessoas me tratem. Eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu perdi a paciência mesmo. Por quê? Porque a gente esperava que as pessoas falassem e reagissem de outra forma. Só que as pessoas estão nos mesmos processos que nós, idealizando, esperando, criando desejos na mente, imaginando e tendo também as suas reações. E como que a gente sai disso, né? Como que a gente sai dessa mente que tem uma necessidade de controle? Gente, a função da nossa mente física é nos proteger, nos manter vivos. Por isso que ela quer controlar tudo o tempo todo, por isso que ela imagina e espera que as coisas aconteçam do jeito dela, para que ela não sofra, para que não se ressinta e para que nos mantenha numa, num lugar de cuidado e de proteção, tanto física quanto psicológica, sabe? E aí a mente tem a necessidade de controle. Não, tudo tinha que ser do jeito que eu queria, o carro tinha que estar ligado, as pessoas tinham que ter pensado isso. Nossa, como que o fulano foi capaz de fazer isso? Ele tinha que ter pensado nas consequências. Não, ninguém tem que nada, só porque eu estou pensando que deveria ser assim. Vigiar e orar para não cair na tentação de querer que tudo seja do seu jeito. Talvez seja por isso que a gente tem tanto medo da morte, né? Porque a morte é a perda total de controle. Depois que a gente morrer, nada vai acontecer do nosso jeito. As pessoas vão organizar a casa do jeito que elas quiserem. A cama que eu não deixo ninguém sentar, outras pessoas vão deitar nessa cama. As minhas panelas que ninguém mexe, outras pessoas vão mexer, vão dar para os outros. Como seria a gente ir exercitando esse desprender-se desde já, né? Olha só, tem um caso de um rapaz que ele estava indo para Na verdade, é assim, ele tinha uma grande empresa no sul do país, uma grande empresa, e ele queria levar uma filial dessa empresa dele para São Paulo, porque aí, na concepção dele, ele ia prosperar na empresa, enfim. E ele conseguiu uma reunião de negócios para levar essa filial da empresa dele para São Paulo, e ele precisaria pegar um voo muito cedo para São Paulo. E antes do voo, ele deixaria a esposa no trabalho, os filhos na escola. Pôs todos os telefones da casa para despertar, para que no outro dia eles acordassem bem cedo e ele não pegasse trânsito da casa dele até o aeroporto, deixou tudo organizado, tudo organizado. Eis que nenhum dos celulares despertou no outro dia. E eles acordaram atrasados. E ele já acordou nervoso, chegando todo mundo, tô atrasada, anda logo, anda logo, anda logo. E aí pôs os meninos doidos, pôs a esposa doida, ficou brigando com todo mundo, enfiou todo mundo dentro do carro, engarrafamento. Vou perder o avião, a culpa é sua, porque aquele celular não despertou, eu pedi para colocar para despertar, tá. Deixou as pessoas onde devia deixar, chegou no aeroporto, o avião já tinha saído. Sentada em um café, esperando um próximo voo que ele conseguiu, sentado num café no avião, ele vê na televisão um acidente e a televisão noticiando aqueles plantões que o avião que ele iria pegar havia caído. Eu não sei se vocês se recordam desse acidente, foi um voo que teve da TAM que, que caiu enfim, foi um desastre, todo mundo morreu. Fato é que ele pensou que as coisas, ele perdeu a paciência porque as coisas não aconteceram como ele achava que deveria acontecer. Só que as coisas sempre acontecem como elas precisam acontecer.
E esse é um caso extremo que ele ficou sabendo e com certeza ele ficou grato e com certeza a família toda pensou, ainda bem que o celular não despertou, tudo tem um propósito mesmo nessa vida. Só que tem casos que são tão corriqueiros e banais que talvez a gente nunca vai saber o que teria acontecido. Se um dia eu desci por uma rua e aquela rua ali estava interditada, eu tive que passar por outro caminho, eu nunca vou saber o que teria acontecido, do que foi que Deus me livrou porque eu tive que passar por outro caminho. De um ônibus que eu não pego e ele se acidenta logo ali na frente. De um trajeto que eu mudo e eu encontro com uma pessoa que estava precisando de um sorriso de bom dia. Pequenas coisas que a gente acha que não deveria ser assim e foram de outro jeito, e que talvez só depois, né, quando a gente sai do olho do furacão, que a gente consegue perceber que tudo tem um propósito e que Deus está em todas as coisas. É por isso que a gente precisa fazer esse exercício do vigiar e orar e não ficar revoltado, e xingando, e nervoso, bravo, quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, porque tem planos maiores para a nossa vida. Uma vez, um aluno do Rubem Alves, na universidade, chegou perto dele e falou assim: Nossa, eu te admiro tanto os seus escritos, admiro tanto a sua aula, admiro tanto a pessoa que você é. O que foi que você fez? Como foi que você conseguiu chegar no ponto que você chegou? Me fala quais são os planos, porque eu quero seguir essa rota também. Eu quero seguir os seus passos. E aí o Rubem Alves falou assim para ele: Olha, meu filho, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Existem planos maiores. Existem coisas que a gente vai administrando na nossa vida, né? Nossa, aqui, ó, tá aqui perto de mim para mostrar para vocês. Eu tenho a minha agenda, aqui é a agenda mensal, aqui é a agenda semanal, a bagunça. Eu tenho a minha agenda, mas existem forças maiores que às vezes não controlam o que eu tento controlar. Quer um exemplo? Essa agenda de 2020, a minha agenda de 2020, em dezembro, ela já estava praticamente toda montada. Em dezembro de 2019, ela já estava toda montada para esse ano, inclusive com palestras para a escola, que eu trabalho com formação de professores, saúde mental e emocional para professores e pais. Estava tudo montado, um monte de viagem em escolas do interior. Vem uma pandemia no meio do caminho e me mostra, você não controla todas as coisas. E mostra para o mundo, né? Não só para mim. Mas tem um propósito maior. Eu fiz muito mais palestras do que se eu tivesse no mundo presencial, conheci pessoas de outros países e a gente fez coisas juntos de outros estados. Eu estou aqui gravando essa palestra para o FEAC e domingo eu tenho uma palestra com o pessoal de Caruaru, que eu conheci porque Instagram, e eu tenho a possibilidade de fazer isso para lá, porque eu vou fazer online. Tantas coisas grandiosas a gente pode conseguir olhar, enxergar, se a gente tiver olhos de ver no meio das atribulações, né? Ou depois que elas passam. Mas e a paciência no meio de tudo isso, né, gente? A paciência, olha só que lindo. É a ciência, é a consciência de que tudo já está em paz. Não é uma coisa que eu busque fora, é aqui interno. Tudo já está como deveria estar. Ai, Roberta, jura, começo com essa pandemia, desemprego. Tudo está como deveria estar. O que não quer dizer que amanhã não possa estar melhor. O que não quer dizer que nós devamos abrir mão da nossa parte. É só acolher as coisas como são, ao invés de eu perder a paciência, eu descabelei. Porque tudo
São as nossas escolhas. Tem várias portas para a gente entrar, a gente pode escolher. Às vezes tem a vermelha, né? Nossa, tudo cinza, tem uma vermelha mais atrativa, mais rápida, a porta larga. A porta larga é a gente caindo na tentação de fazer sempre tudo como a gente sempre fez, explodindo porque o carro não liga, xingando o menino porque o filho não fez do jeito que você esperava para casa, berrando com o marido, com a esposa, porque não é possível que você não viu o que tinha que ser feito. Isso é a gente, é mais do mesmo. Mas nós já temos condições. Me parece que sim, que nós já temos condições de escolher outras portas. Não ligou mesmo esse carro. O que eu posso fazer nesse momento? Me parece que nós temos um espaço interno para suportar e tolerar um pouco mais o desconforto antes do surto da raiva. Outro dia eu li um texto do Osho, e ele falando sobre a raiva, que a gente precisa expressar a nossa raiva. Mas é igual quando a gente precisa vomitar. Não é porque eu preciso vomitar, eu preciso pôr para fora, para sarar, para melhorar. Não é por causa disso que eu preciso sair vomitando na cara dos outros. Inspira, expira, é um recurso gratuito, super acessível, rápido, que ajuda a diminuir as ondas cerebrais, acalmar os batimentos cardíacos, criar espaço interno, no chakra cardíaco, para acolher o que está acontecendo e dar respostas e não ter reações. É diferente. Quando eu respondo, eu estou usando os meus recursos para responder algo. Né? Quando uma criança responde uma coisa numa prova, ela está usando os recursos que ela tem para responder. Quando eu reajo, não. Quando eu reajo, eu estou naquela mente lá que quer controlar, que gerou um monte de expectativa, que queria que tudo fosse do jeito dela. E aí, a pergunta, o que você escolhe para a sua vida? O que você escolhe para a sua vida? Viver em paz? Na ciência de que tudo acontece como deveria acontecer? Ou só reagindo e tendo surtos aí de impaciência e gerando mais problemas, né, gente? Quando a gente está nervoso, brigando, a gente não soluciona nada, a gente só arruma mais confusão. E aí, eu vou trazer aqui 3 perguntas para vocês, se vocês quiserem anotar, para depois vocês escreverem. Escrever é bom, gente, a gente usa outras rotas cerebrais quando a gente está escrevendo, e pode ser que algum insight de autoconhecimento surja daí. Escreva e pense sobre com o que eu teria, com o que eu queria ter mais paciência neste momento da minha vida. Pensa uma coisa, tá? Não precisa pensar nas milhões de coisas todas, não. Uma coisa, foca. O que a gente foca, a gente consegue olhar melhor, não é assim? Um binóculo, coloca o foco e enxergo melhor. Com o que eu queria ter mais paciência neste momento da minha vida? Ah, eu queria ter mais paciência com os meus filhos. Ok, decidido. Como a minha mente diz que essa situação deveria ser? Quais expectativas, imaginações, idealizações as minhas? Ah, eu queria que os meus filhos fossem santos, mini adultos, que assentassem, se comportassem, que eu chegasse para casa já tivesse tudo pronto, que eu não precisasse ficar enchendo a paciência deles, nem eles a minha, por causa de teleaula. A minha mente imagina. Ok. Agora a terceira, que é mais sobre nós. Se as coisas fossem como eu acho que elas deveriam ser, aqui eu estaria apegado. A que zona de conforto eu estou apegado? Bem, se os meus filhos fossem do jeito que a minha mente acha que deveria tudo ser, se eles fossem seres angelicais e perfeitos e não crianças, eu estaria apegado à zona de conforto de tudo ser do jeito que eu quero. De eu não ter que ter trabalho para educar. De eu não ter que ter o processo da repetição para educar.
E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fala, né, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E como que adquirir hábito? Repetindo, repetindo, repetindo. E quem que repete? É a criança que já nasce Einstein ou é o pai que tem que repetir? Então, qual que é o fio da meada dessas perguntas? Eu acho que eu tenho que ter mais paciência com alguma coisa e a minha mente me diz que essa coisa teria que mudar. Só que, na verdade, a terceira pergunta que fala, eu estou apegado a alguma ideia? E sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que olhar para os meus filhos e, gente, eles são crianças. A única oportunidade que eles têm de ser crianças é no agora. Amanhã o tempo vai ter passado e eu vou sentir falta disso. Não me exime da minha parte de repetir para eles se comportem, por exemplo. Percebe que a gente, quando eu falo assim, nossa, eu tenho que ter mais paciência com fulano, não é o outro que tem que mudar, sou eu. Porque no final das contas é sempre com a gente, não é com o outro. Eu não tenho capacidade de mudar quem está fora. Eu mudo dentro. Eu me lembrei aqui agora falando sobre crianças. Uma vez eu vi uma tirinha da Mafalda, lembra da Mafalda, argentina? Cada quadrinho estava assim, Mafalda, silêncio, Mafalda, para de correr, Mafalda, para de brincar, para de pular. Aí ela falava no final assim, ai meu Deus, de que adianta ser criança se a gente não pode exercer? Enfim, se nós não mudamos, nós permanecemos numa zona de conforto. Que de confortável para a evolução não tem nada. Ela é até perversa para a nossa evolução, porque ela não permite que a gente mude. E o Jung, da psicanálise, né, na verdade, ele criou depois a psicologia analítica, ele fala assim, zona de conforto é querer que o outro mude para que eu não tenha que mudar. Nossa, eu perdi demais a paciência. Eu com essa cachorra não para de latir, cara. Eu quero que o cachorro abra mão do que é dele exercer, que é o latir, para que eu continue na minha zona de conforto. Várias questões, né, para a gente refletir. E aí, quando eu perdi a paciência, quando eu falo eu perdi a paciência, o que que isso quer dizer de fato? Quer dizer que a minha mente me disse que algo tinha que ser de um jeito e foi de outro. É só isso. Eu ia para uma festa, eu tinha separado a roupa, eu ia usar uma meia calça. Na hora que a minha expectativa é que eu tivesse linda e maravilhosa com aquela roupa que eu já estou sonhando com aquela festa, com aquela roupa desde não sei quando. Estou dando esse exemplo, às vezes, até bem fútil, para a gente ver como que a gente é nas mínimas coisas. Aí eu coloco a meia calça, ela desfia na hora. Não quero ir mais para a festa. Perdi a paciência. Pode ser mais fácil. Me parece que pode ser mais tranquilo quando a gente, naquelas portas lá, a gente escolhe a porta de tá tudo bem, que eu posso fazer a meia de senhor. Deixa eu pegar outra roupa aqui. Aí a gente abre o guarda-roupa, tem aquele mundo lá, né? Duas partes de roupa. Então tem gente que tem aquele closet enorme com tanto de roupa e você abre a roupa, o guarda-roupa fala, ai, eu não tenho roupa. E essa pandemia, né? Veio para nos ensinar. Gente, eu tô trabalhando de home office, eu tô aqui descalço gravando isso para vocês. Eu falei ontem com uma amiga minha sobre essa questão de como a pandemia vem ensinar a simplicidade, como a gente precisa de menos coisas. Tem 8 meses que eu não calço um sapato. E aí a gente olha para aquele tanto de sapato e fala, será que eu preciso disso tudo mesmo? Ontem eu fiz uma sacolada aqui em casa, doei um monte de coisa. Do meu marido, meu, de cozinha, roupa de cama, um monte de coisa. E hoje de manhã eu acordei, eu fui olhar no meu banheiro, o banheiro tem shampoo disso, shampoo daquilo, creme disso, creme daquilo, perfume disso, perfume daquilo, e eu fiquei assim, cara, ontem eu fiz 5 sacolas de doação e aqui em casa ainda continua com muito mais do que eu preciso. A gente precisa refletir sobre muitas coisas, né?
Porque a mente diz, nossa, eu preciso ter 500 sacos de arroz guardado, porque vai que acontece algo, né? Essa falta de fé de que Deus proverá, né? E do que é verdadeiro mesmo. Ontem, dessas coisas de doação que eu separei foi coisa de mantimento, né? E aí, na hora que eu separei os mantimentos, foi me dando uma coisa no coração, sem falar assim, ó Deus, você tá vendo que tá ficando mais vazio, né? Você me alimenta aí. Porque eu também tenho tentado isso de não ficar mantendo muito estoque, sabe? Porque o que é o estoque, se não o viver pensando na falta, né? A gente não pensa na abundância do universo infinito, a gente não pensa que Deus proverá, a gente cola adesivos no carro de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a gente tem 5 sacos de feijão, né, no, na despensa, enquanto tem gente que não tem nada. Então eu tenho pensado muito isso, que estocar é viver pensando na falta, em vez de pensar na prosperidade, na abundância. E aí eu coloquei essas coisas para doação, beleza. E eu lembro, eu falei na hora, olhando para o meu armário, falei assim, Senhor, me alimente, cuide de minha nutrição. Ainda doando com medo, né? Quando foi? Ah, tá. Entreguei as coisas para doação para um senhor, fui levar o senhor na casa dele, porque tinha muita sacola. E aí, na hora que eu voltei dessa doação, tinha umas pessoas me esperando no meu portão. Falei, gente, que povo é aquele lá no portão? Uma das escolas onde eu faço palestra, a diretora, a vice e a coordenadora vieram aqui em casa me entregar uma roseirinha e um presente em gratidão às palestras, aos treinamentos que eu tenho feito com as escolas. E eu me senti tão nutrida com esse gesto delas que na mesma hora eu pensei assim, sim, o Senhor me alimentou. Gratidão. Daí a gente desenvolver esses olhares porque é de fato eterno e essencial, né? E não do que a nossa mente acha que a gente tinha que ter feito, tinha que ter sido. Tolerar um pouco mais o desconforto. Tolerar um pouco mais o nosso desconforto. A gente quer ficar livre da dor, né? A gente quer ficar livre. Ai, nossa, não quero isso. Tolera um pouco mais o que está acontecendo. Eu coloquei essa imagem desse tronco aí porque eu sempre lembro, nem sei se eu já contei para vocês da FEAC, esse caso do rio. Eu sempre conto ele repetido porque eu acho ele muito incrível, que é um rio que estava lá, que saiu da sua fonte, da nascente, está correndo, alimentando a fauna, a flora, vilas, pessoas, por onde ele passa, gerando vida em abundância nas suas margens. E de repente caiu um tronco pesado, forte, que atravessa esse rio de margem a margem, interrompendo o fluxo de suas águas. E aí o que acontece? Acontece que aquele tronco parou o fluxo do rio e a água está batendo aqui. A água não vai perder a paciência, né? Como a gente tem que aprender com a natureza. A água não vai, ai, nossa, perdi a paciência com esse tronco. Ela vai só criando mais volume para que depois que encher, ela só vai sobrepor, ela vai tolerar um pouco mais aquele incômodo, aquele desconforto ali, para depois ela sobrepor e seguir o seu fluxo. Só. O que é esse criar volume, né? Encher mais a água aqui? É o nosso criar recursos, é você assistindo essa palestra aqui, canais do YouTube, livros, é culto no lar, é tarefa na casa espírita, estudo, filmes. Isso é tolerar um pouco mais o desconforto. Aí a gente criando volume para quando o desconforto vier, a gente ter mais recursos para sobrepor com tranquilidade, né? É para isso que serve religião,
para que quando venha o desconforto, o incômodo, a dor, a tristeza, os desafios, a gente tenha recursos para lidar com aquilo de uma maneira autorregulada, né? E aí o mais lindo do rio, ele passa, esse tronco cai aos poucos, ele cede e ele vira parte dos nutrientes do leito daquele rio. Porque as coisas que nos acontecem, elas fazem parte da nossa história. A gente não precisa brigar com essas coisas, a gente pode acolher. E aí, quando a gente tolera um pouco mais, a gente volta para o nosso centro. Porque não importa quantas vezes a gente perca a paciência e fique com raiva, porque isso faz parte da nossa condição de humanos. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós herdamos isso dos nossos irmãos animais. O leão, quando ele sente fome, o que faz ele disparar em busca lá do alimento, da zebra, do gnu, seja lá de quem for, é o impulso da raiva. A semente que está no solo, o que faz com que ela exploda e desabroche, brote, é o impulso da raiva que rompe aquela casca, como o pintinho rompendo a casca do ovo para gerar a sua vida. Então não importa, importa são os nossos esforços para voltar para esse estado de centramento. Nossa, eu tô com muita raiva. 4 vezes. Ok, sim, fiquei chateado com isso. Não vou reagir. Volta para o centro. O que eu faço? Eu converso com essa pessoa, eu espero um pouquinho, porque se eu for conversar agora não vai prestar. Eu trabalho isso aqui internamente, eu tenho condições para isso, eu vou falar com meu terapeuta. Volta para o centro. A gente é igual aqueles bonecos, sabe, João Bobo? Vai para lá, vai, mas a gente sempre volta para cá. Porque é da nossa natureza. A nossa natureza é o ser humano perfeito. A nossa natureza, a potência da perfeição já está aqui dentro de nós, gente. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então já está tudo aqui. Está tudo aqui. A gente precisa voltar, né? Voltar para cá. E entender que tudo acontece na hora certa para o propósito do autoaperfeiçoamento e da evolução constante. Tudo acontece na hora certa. O universo não se atrasa. Oh, meu Deus, eu mandei aquela doença para fulano. Deus, né? Deus assim, nossa, ó, não era para ele, não, era para fulano. Ó, não era agora, não, era daqui a 2 anos. Não. Tudo acontece na hora certa para o propósito do nosso autoaperfeiçoamento e da nossa evolução constante. Para o propósito da gente revelar essa potência que tem aqui dentro de nós. Às vezes não é como a gente acha que deveria ser, mas é da maneira melhor para a nossa evolução constante. Às vezes, gente, nós somos como madeiras, pedaços brutos de madeira. Se eu ficar com um paninho, um veludinho aqui, ó, bem felpudo, passando assim, não vai aperfeiçoar. Às vezes precisa dar lixa para revelar o melhor que tem naquela madeira ali, né? E para a gente encerrar, vamos lembrar: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigia, se olha, aproveita todos os momentos em que você está achando, nossa, perdi a paciência, para descobrir mais sobre você mesmo. O que eu preciso olhar aqui em mim? Nossa, por que fulano me deixou tão irritado? Se fosse outra pessoa, eu não ia ter ficado tão nervosa assim. Opa, o que existe de dependência emocional entre mim e esse fulano? Entende? Tudo é uma janela aberta para que a gente se revele, se descubra e chegue no nosso verdadeiro ser, que é esse ser que veio para ter vida e não qualquer vidinha. Vida em abundância, sempre na vigilância e sempre na oração. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês
para a gente conversar sobre essas questões que são tão importantes, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Que nós possamos, de fato, estar nessa postura de aprendizes, abertos para o que a vida tem para nós, e que nós nos coloquemos simplesmente a serviço da vida. É isso que você trouxe para mim hoje, vida. Eu estou ao seu serviço. Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.